não é? Pô, mas você parou, vai trabalhar, você está muito jovem. Parar de trabalhar era um privilégio. Por quê? Porque é uma sociedade escravocrata. Uma sociedade que o modelo dela vem do século XIX, onde quem trabalhava olhava os senhores de escravo como se eles não trabalhassem. Porque eles trabalhavam com a mão. Os estudantes aí que me digam, você estuda ou trabalha? Não, eu estudo. Estudar não é trabalhar. Tem alguma coisa que tem que mudar. Então, o que tem que fazer para entender? Os cargos no Estado, isso o Floriano Peixoto, quando assumiu a presidência, Deodoro e Floriano, ficaram impressionados com a pilha de pedidos de favor de emprego que tinham nos seus gabinetes logo depois que eles viraram presidentes. Porque toda a elite brasileira que tinha acesso pediu emprego público. Se criou uma máquina de funcionalismo público no período republicano, que foi aumentando, que foi se ampliando. Quando Vargas fez a reforma e racionalizou, com aspas, essa máquina, aumentou ainda mais. Esses cargos todos foram regulamentados, foram redesenhados, não é? E o emprego público era a alternativa para quem era um rapaz mulato, branco, instruído, ou um negro instruído, que tinha escapado, não é? Às vezes de maneira milagrosa, quase sempre de maneira milagrosa, das opressões, da negritude, da ausência de instrução, e que chegava a fazer um concurso. Fazia um concurso, ou então entrava pelas mãos de um patrão, de um ex-patrão, de um tio, de um primo, no funcionalismo público. E lá ficava, numa prefeitura, trabalhando como amanuense, era um burocrata. E essas burocracias foram crescendo e crescendo. Por que a meritocracia é complicada? Porque o jeito foi para essa burocracia exatamente para não competir. O apanágio do serviço público, o que é bom no serviço público, é que não tem competição, ou seja, ninguém vai medir o meu comportamento com o comportamento do colega. Por quê? Porque quando você, no Brasil, até bem pouco tempo, e agora a gente está tentando mudar isso, esse é um outro problema sério, no Brasil, a gente fazia uma divisão clássica, que eu acho que existe em poucos países, entre trabalho e emprego. Não é? Você trabalha, não, pô, eu tenho um emprego na prefeitura. Eu estou encostado, sou encostado na prefeitura. Não tenho... Ter um emprego não significa necessariamente trabalhar. Agora, trabalhar também não significa necessariamente você ter um emprego. Emprego tem uma implicação de ter uma garantia, de ser uma coisa sistemática, de ter aposentadoria. E o sistema de aposentadorias, obviamente, é um sistema baseado no senhor de engenho, que é o nosso modelo do homem poderoso, do coronel. Quando o camarada se aposenta, não é, com 55 anos de idade antigamente, ele ganhava mais. O aposentado no Brasil ganha mais do que quem está na ativa, porque além de ter vivido os 55 anos, não é, ele é mais velho. E você dá um prêmio pela senioridade. Os mais velhos merecem mais respeito. Então ele ganha mais. Quer dizer, quando você vai discutir e começa a falar em meritocracia, você começa a encontrar o obstáculo, que é uma concepção de emprego, que é uma concepção de um tipo de atividade que durante séculos excluiu a possibilidade, primeiro, de avaliação. O problema da avaliação na universidade é impossível, né? Imagina, a universidade seria facílima, você pode, mas na universidade, quantos artigos você publicou nesse ano? Em que lugar? Em que revistas? Quantos livros você escreveu? Quantas conferências você fez? Não pode avaliar. É muito complicado. Não dá para avaliar. A avaliação é complicado. O negócio do mérito é muito complicado. Então todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. E uma ideia, que talvez seja uma ideia católica cristã, de uma igualdade que não é uma igualdade liberal e moderna, porque uma igualdade não é igualdade perante a lei, não é igualdade perante uma tarefa, não é uma igualdade perante uma função, é uma igualdade substantiva. E todos os homens são iguais, porque todos os homens precisam de comer, precisam de dormir, têm direito a casar, têm direito a sustentar os seus filhos. Então, com esse tipo de igualdade, na realidade, todos nós tínhamos que ganhar o mesmo salário. Não é? E esses são os complicadores. Então, o que eu diria, o desenho? O desenho é o seguinte, não tem que fazer uma pesquisa que você vai demorar 40 anos para fazer, porque isso é uma pesquisa acadêmica, não é isso. Mas fazer pequenos inquéritos para você saber qual é a mentalidade. Aí você começa a entrar em cima dos problemas que são colocados e com uma campanha
com reuniões, com palestras, com grupos de discussão, começa a quebrar essas resistências e montar um sistema que tem a ver com a meritocracia, que é fundamental, que tem a ver com promoção também, porque tem um lado positivo. A meritocracia não é só negativa. Agora, a resistência, a meu ver, é isso. Quem, em geral, entrava no funcionalismo público, estava fugindo da competição, estava fugindo do fato de que você, na sua vida, tem que estudar o tempo inteiro. Você entrou, não vou me preocupar mais, agora eu sou funcionário público federal. Tem uma história muito velha, é uma piada, né? Que foi contada para mim em Mato Grosso, aqui da Uana, Mato Grosso, que era um boizinho, era um boizinho puxava uma carroça. E era um boizinho mais trabalhador da cidade. Quando queriam fazer um trabalho pesado, num toco de pau que estava atrapalhando, eles disse, manda chamar o boizinho. Aí o boizinho vinha, amarrava lá, boizinho, vamos lá, boizinho, maravilhoso. Aí um dia o prefeito ficou impressionado, nomeou o boizinho funcionário municipal. Aí o boizinho parou de trabalhar. Chamar o boizinho, boizinho, vem cá, boizinho. Virou funcionário, já tem aquela elasticidade, né, no tempo. E uma outra coisa também fundamental, que mudou muito no Brasil nos últimos 10 anos, né? Você pertence a instituições que jamais vão à falência, que não se preocupam com entrada de ingresso e saída de ingresso. É complicado, né? Você ali está garantido. E quase todas as instituições brasileiras que se prezam foram desenhadas dessa maneira. O modelo é esse, né? É uma coisa permanente, eterna. E aí fica igual a família. O tratamento é mais ou menos parecido com a família. Você entrou num determinado órgão do governo, você passou a fazer parte de uma família. E aí naquela família você vai até morrer. Em geral, eu tenho a impressão que até tinha lugar em cemitério. Tanto que a Academia Brasileira de Letras, né, dizem que só dá duas coisas, um plano de saúde e o mausoléu no São João Batista, para os imortais, né? Que é um negócio caríssimo. O enterro hoje é uma coisa cara, mas ele diz que é muito bom por causa disso. Nós temos uma série extensa de questões aqui, acho que muito maior do que o tempo que nós teremos para respondê-las. Eu vou tentar agrupar as questões de forma que o professor Roberto da Mata fale de questões sobre as quais ele não falou ainda e que as questões guardem uma relação entre elas. Então vou endereçar duas aqui inicialmente. A primeira é, o senhor concorda que a ideologia do jeitinho colabora para o fortalecimento de uma cultura da corrupção? Seria um obstáculo para a reforma do Estado? Então, a relação entre jeitinho e corrupção. Outra eu acho que é parecida. Olha, o senhor acredita que a cordialidade é um obstáculo intransponível para a desejada modernidade? Eu não acho que nada seja impossível. Eu tenho que colocar isso bem claro. Eu acho que uma das características dos grupos humanos, da condição humana, eu hoje posso dizer isso com tenho direito de dizer isso. Eu acho que o ser humano é um animal tocado à loucura. Eu acho que nós todos somos malucos. A questão é qual é a maluquice que você tem. Tem maluquices que são razoáveis, que a maioria de nós tem, né? Tem as maluquices malucas que tem que prender o cara no manicômio, porque são perversas, ou outras tem que prender em penitência, mas os seres humanos são malucos. Então, nós temos a capacidade de nos transformarmos naquilo que quisermos. Não existe impedimento, porque nós somos tocados a valores, nós somos tocados a receita. Cada um de nós é tocado por uma receita, razão pela qual faz muito sucesso as pessoas que fazem aquelas conferências que dizem os 10, se eu fizesse a conferência aqui em Vitória, fosse, né, em vez de professor, fosse doutor, médico, especialista em lógica fisiológica, fisiologia da mente, e fizesse uma palestra, os 10 passos para a felicidade, isso aqui ia cair gente lá de cima. O cara dizia, ei, pá! Especou, mas os enfermeiros vinham pegar. Porque todo mundo quer uma receita, nós estamos procurando. Por quê? Porque não tem receita. Não existe. O problema dos intelectuais dos países periféricos,
russos, latino-americanos, é que eles levaram muito a sério as receitas que foram fabricadas na Europa, só que lá as receitas foram sendo discutidas e criticadas. Quando o Rousseau escreveu o livro dele, o Rousseau não tinha seguidor na França, porque tinha gente que pensava exatamente o oposto do Rousseau. Mas quem leu o Rousseau na Argentina achou que o Rousseau era a última palavra e aplicou o Rousseau na Constituição. Aí começa a estar o problema, porque nós queremos certezas, nós queremos as receitas, não é? Então, todos esses elementos, cordialidade, jeitinho, que fazem parte das nossas estruturas, nossas práticas sociais, tem um lado positivo e tem um lado negativo.